Uma missão próxima de Cristo, servir com amor e humildade, principalmente os mais necessitados. A atuação do ministro extraordinário da comunhão eucarística é nobre e cada dia mais vai ganhando espaço e valor dentro da igreja. Quer saber um pouco mais sobre a atuação? Então venha comigo e mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com Tomás Bergo, ele que é ministro extraordinário da Comunhão Eucarística há 6 anos. Mas antes de começar a nossa conversa, Tomás, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar aqui no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber a notificação. Tomás, fala pra gente, quem são os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística? Lucas, os ministros extraordinários da Comunhão Eucarística são leigos que receberam o chamado, primeiro do Divino Espírito Santo, e posteriormente sentiram esse chamado também através da voz do pároco ou do vigário, para compor um time que são os ministros extraordinários da Eucaristia. Os ministros extraordinários são convocados para um ministério extraordinário da Igreja, né? Desta forma, eles são instituídos para um tempo, para um lapso temporal já pré-determinado, e esse lapso também pode renovar à medida que a própria comunidade e a paróquia necessite dos mesmos. E como que funciona? Tem uma preparação antes? Porque é um trabalho muito envolvente e importante dentro da igreja, né? Aqui na paróquia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, onde eu atuo, nós temos a preparação, sim. A preparação é em torno de 3 a 4 meses, e essa preparação você passa por uma etapa prévia, né, de conhecer o ministério, e depois você também se habilita também na prática, né? Você faz como se fosse um estágio prático, observando as atuações do ministro, quais são as funções, o que você pode desempenhar dentro da sua paróquia. Então, assim, nós temos sim um curso preparatório para depois você se efetivar ministro da Eucaristia, ser nomeado ministro da Eucaristia. E a gente acredita que o trabalho do ministro se resume ali na celebração, na hora de ajudar o padre a distribuir a Eucaristia. Mas o trabalho vai muito além disso, né? Com certeza. Quando a gente fala em ministro, a gente está muito vinculado à ideia de se distribuir a comunhão, né? Mas o trabalho do ministro começa antes da distribuição da comunhão, começa na preparação para a missa, né? E se concretiza ao final da celebração, quando o ministro já serviu ali ao altar com a distribuição e até mesmo com os preparativos para a missa. Mas também o ministro participa de outras atividades, né, que às vezes são até primordiais à vida de outros seres, né? Na comunidade, o ministro atua com as visitas aos enfermos, né, não só levando a comunhão, mas fazendo aquele trabalho ali pastoral. O ministro atua também de forma ainda mais extraordinária na celebração das exéquias, né? E também em outras funções a qual o pároco designa o ministro para atuar. Então, assim, o ministro ele está muito vinculado ao altar, à celebração, mas ele também tem outras áreas de atuação. Você iniciou sua caminhada, né, como ministro da Eucaristia, muito novo também, né? Você tinha quantos anos? No ano de 2014, o então vigário paroquial aqui, o padre Sérgio, nos convidou um grupo de em torno de 20 jovens para estar iniciando essa caminhada junto ao ministério. Foi algo assim novo, né? Porque a gente era comum a gente ver pessoas já aposentadas, pessoas que já tinham toda uma vida religiosa assumindo esse trabalho, né? E à época o padre Sérgio teve essa ideia, o padre Bitar aderiu à ideia e nos propiciou essa oportunidade de estar iniciando no ministério. Você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 17 anos. A gente foi nomeado naquele ano, em outubro de 2014, e foi muito diferente, foi uma oportunidade única. A gente
a gente está participando do ministério e está continuando, né? Graças a Deus eu vivi uma experiência muito boa ao longo desses anos e é uma coisa que eu falo, é preciso que cada um de nós possamos viver o ministério, seja o Ministério da Eucaristia ou outros ministérios também dentro da igreja. Falando em experiência, inclusive, nesse trabalho 6 anos, né? Tem algum momento, alguma cena, alguma pessoa que tenha te marcado? Algum relato que você possa partilhar com a gente? Olha, eu acho que se você perguntar para quem é ministro, às vezes não marca uma cena, mas marca várias cenas e a maioria delas na igreja particular, que é dentro da casa do idoso. Ali que são as principais cenas que ficam marcadas, porque o idoso ele se vincula a você, você cria laços com o idoso. Então, assim, eu acho que são cenas dessas, cenas de afetividades, dentro da celebração da palavra, na casa do idoso, que nos marca tanto e que nos traz tanta emoção e carinho por essas pessoas e por esses momentos. Assim como também as festividades dentro da nossa igreja particular, né? Muitas festividades nós vivemos, nós atuamos, essas festividades são marcantes de modo que nada vai apagar, né? Seja até após o fim do ministério, essas lembranças vão continuar. E você falando dessa relação com a pessoa idosa, as visitas nas casas, né? Como tem sido o trabalho nesse período de pandemia, onde é necessário o distanciamento social e esse trabalho teve que ser cessado? Na nossa paróquia do Senhor Bom Jesus dos Matozinhos, nossos trabalhos de visita e levar a comunhão aos idosos está suspenso, porque até mesmo pelo momento, né, nós precisamos de um certo distanciamento e na maioria dos casos são pessoas, grupos de risco, né, e que devem se manter distantes, né? Mas a nossa visita aqui está sendo virtual, né? Seja através de contato telefônico, ligação, de modo que o próprio nosso pároco orientou a ser feito, porque, como eu te disse, aqueles idosos eles criam um laço afetivo com a gente que eles mesmos sentem a necessidade, além da comunhão eucarística, da nossa presença, da presença do ministro também. Então, assim, como foi orientado a gente a não abandonar, mas pelo contrário, tentar adaptar para fazer assim, essas comunicações pelos meios que nos permitem hoje. E Tomás, num período, não só nesse pandêmico, né, mas a sociedade hoje tem sempre faltado tempo, pode-se dizer, cheio de compromissos, você, jovem, envolvendo trabalho, estudo. Vale a pena dedicar uma boa parte do seu tempo para esse trabalho na igreja? Com certeza, isso não é nada, né, do que a gente recebe em troca, né? A gente recebe assim, se pode-se dizer que é em troca, o que a gente recebe de amor, seja pelos idosos, seja por estar participando ali junto ao altar do Senhor, não tem nada que explique isso. Então, assim, o tempo que a gente dedica é mínimo diante das alegrias que a gente pode viver. Então, assim, é um chamado que te realiza, que te dá a oportunidade de viver emoções que muitas vezes a gente não encontra em outros lugares. Até já aproveito aqui para falar, quem for chamado, quem for convidado, né, que se permita viver esse momento sendo jovem ou não sendo jovem, sendo mais jovem ou menos jovem, mas que se permita viver esse momento, porque é uma coisa única, né, uma oportunidade que você vai levar para a sua vida de estar concretizando emoções e alegrias que a gente não encontra em outros lugares. E fora o crescimento na fé, né? É um trabalho que você está ainda mais próximo de Cristo, ali presente na Eucaristia, né? Como eu te disse, é um momento único, uma emoção única, né? Você está ali levando ele, né? Olha que grandioso, que emocionante que é isso, né?
Então, assim, a época que eu entrei, muitas vezes as pessoas pensavam, será que você vai ter responsabilidade? Será que você vai ter comprometimento, entrega suficiente? Eu acho que isso só depende de você, porque você tem um grupo, né? E o grupo mesmo dos ministros estão ali para te ajudar. Então, sempre que às vezes tem uma dificuldade, um compromisso, né? Você tem um grupo unido que é capaz de te suprir e te ajudar também nessas responsabilidades. Então, eu creio hoje respondendo que sim, independente de ser jovem ou não, se você se propor, você consegue assumir essa missão. É você se envolver. Se envolver e se entregar. Sem dúvida. Tomás, muito obrigado. Nossa conversa foi muito boa e acredito eu que tem inspirado muitas pessoas, né, da nossa diocese ou pessoas mesmo que acompanham o nosso canal, além de conhecer um pouco mais do trabalho dos ministros extraordinários da Comunhão Eucarística, a também instigar, vai que surge aí novos ministros para a nossa igreja. Com certeza. Que seja feito esse chamado e muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, mas agradeço você de casa também. Um grande abraço, semana que vem temos mais um encontro.